Começa agora o podcast mais esperado da semana. Sua História Podcast. Apresentação: Aloísio Lemos. Um podcast onde o convidado conta sua história de vida. Sempre um tema importante para você. Divulga esse podcast para mais pessoas. Se inscrevam e deixem seu like. Deus abençoe sua vida. Olá, muito boa noite, estamos de volta e hoje, como sempre, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, um encontro marcado, sempre com um episódio inédito. E hoje não é diferente, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque estamos começando mais um Sua História Podcast. Hoje, o nosso convidado, eu vou começar com o nome dele, Sonito Santana. O SS, tem o MM, tem um monte de coisa, tem o SS, Sonito Santana. Ele é casado com Fabiola Santana há 26 anos, pai de 3 filhas, da Gabriela, da Vitória e da Raquel. E avô de 3 netos, que são eles agora, Sofia, ô Sofia, beijo, a Melissa, a Melzinha e o mais recente integrante da família Santana, o Eliabe, que está ligadinho lá, que é o filho da Gabi. Ele é pastor desde 2006 e atualmente pastor presidente da Igreja Missionária Gratidão, natural de Valença, na Bahia, autodidata em teologia, acadêmico em bacharel em teologia pela FATEV e pregador do Evangelho de Cristo. Nós vamos falar hoje com ele, com o pastor, bispo, reverendo, meu amigo Sonito Santana. Tá certo? Enquanto nós estamos arrumando aqui, enquanto você está vendo tudo certinho aqui, eu vou fazer o seguinte: compartilha essa live para todo mundo. Compartilha nesse momento para todo mundo, né, porque vai começar em minutinhos a entrevista com ele. Compartilha, você que não está inscrito, se inscreve nesse canal. Ô Bahia, estamos aqui. Eu sei que Valença tá ligadinho ali, né? A Sofia tá ligadinha, a Raquel, a Vitória, a Gabi, todo ligadinho, e todos os agregados também estão ligados. Nós já voltamos. Bispa, Deus abençoe sua vida, porque você merece 26 anos, hein? Meu Deus do céu. Nós já voltamos. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036 e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 4136564848. Panificadora Aquarela. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços: Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630, e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code.
É isso aí. Voltamos então hoje. Você já fez aquilo que eu lhe pedi? Já? Faz favor. Compartilha, porque você vai conhecer uma história abençoada, sabe? Vai ser muito interessante. Se inscreve nesse canal. Olha aqui, ó. Puf, aqui. Se inscreve nesse canal, vale muito a pena. Hoje, o nosso convidado, Sonito Santana, bispo. Casado com Fabíola Santana há 26 anos. Bispa Fabíola, Deus abençoe a sua vida. E ele que é pai das 3 garotas, que é a Gabi, que é casada com o Wellington. É isso? Eu acertei o nome do Wellington, né? Elivelto, por que eu sempre chamo ele de Wellington, né? Eu não sei, eu casado com Elivelto, que é pai, que são pais da Sofia e do Eliabe, que o Eliabe acabou de inaugurar. O Eliabe não nasceu, ele estreou, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Aí nós temos a Vitória, que é casada com o Cal, também são os pais da Mel, que tá ligadinha ali. E nós temos a Raquel, que tá pela boa ali, vai logo casar, tá ali, a futura pastora Raquel, né? E ele também é avô dessas 3 crianças que eu falei, a Sofia, a Melissa e o Eliabe. Pastor desde 2006. Pastor presidente da Igreja Missionária Gratidão, que fica ali em Colombo. Ele é natural de Valença, na Bahia. E era para eu estar na Bahia, mas ele não me levou. Autodidata em teologia, ou seja, é um estudioso da palavra, acadêmico, em bacharel em teologia pela FATEV e pregador da palavra de Deus. Sonito Santana, meu amigo, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Deus abençoe sua vida e seja muito bem-vindo, porque vai ser hoje a sua história que nós vamos saber. Eu quero desejar e pedir para você dar uma boa noite para a turma aí. Boa noite, apóstolo. Shalom a todos os internautas que estão nesta noite nos assistindo. É um prazer estar nesta noite aqui para falarmos um pouco da nossa história ministerial, da nossa vida. E é um prazer também tê-lo como amigo de casa, da nossa mesa. É um prazer muito grande estarmos juntos aqui nesta noite. O prazer, ele é meu, né? A alegria é minha. Estar aqui em Curitiba há quanto tempo? Eu já resido em Curitiba. Na verdade, eu vim para Curitiba em 98. 1998, eu saí do interior da Bahia para vir para Curitiba. E desde 98 estamos aqui. Em 2011 nós retornamos para a Bahia numa viagem missionária. Ficamos lá por 10 anos pregando o evangelho, fazendo a obra, cuidando de pessoas na Bahia por 10 anos. E agora, em 2021, nós retornamos para Curitiba. E aí no decorrer da nossa conversa a gente vai pontuando essas histórias. Nós vamos, como é que eu diria? Nós vamos construir essa história. Então, a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. O negócio é o seguinte, né? Porque a sua história e esse programa ele tem como objetivo falar de Jesus, enaltecer o nome do Senhor Jesus por tudo aquilo que ele fez na sua vida, na vida da sua família, e como é que ele entrou na sua vida, bispo. Então, apóstolo, a minha relação, o meu encontro com Jesus foi numa situação bem delicada da minha vida. Como eu falei, eu vim para Curitiba em 98. 98 eu vim morar em Curitiba. E aqui a gente começou a trabalhar, conhecemos algumas pessoas e acabamos entrando numa situação bem complicada. Uhum. E aí eu acabei sendo preso. Preso. E lá eu encontrei com Jesus. Lá foi o lugar onde eu me encontrei, ou melhor, Jesus me encontrou. Tem um hino que fala Barrabás. É um hino que ele fala muito da minha história.
que ele conta um pouco, ele diz que no fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. Então eu estava nessa situação, no fundo de uma cela fria, e Jesus lá me encontrou. Jesus lá me resgatou, Jesus lá transformou a minha história, transformou a minha vida, transformou o meu ser. E eu louvo a Ele por esses 20 e tantos anos, 26 anos, 27 anos na presença de Jesus, trilhando, fazendo a vontade dEle, fazendo o querer dEle. Então, nessa situação precária, nessa situação de, vamos dizer assim, de desespero, foi quando eu encontrei com Jesus e comecei a caminhar com Jesus. Lá, preguei o evangelho, falei de Jesus, ganhamos muitas almas para Jesus. Então, só para eu entender, então quer dizer que não vamos nem entrar no mérito do que te levou, certo? Sim. Você foi encarcerado? Fui encarcerado. E nesse tempo encontra Jesus. Sim. E você vira pregador já logo no pregador, ainda que seja lá dentro? Sim. Mas ali no cárcere? No cárcere. Na verdade, assim, quando foi um pregador, um pastor que sempre ia lá, um missionário da Igreja Universal do Reino de Deus, faz um trabalho extraordinário dentro dos presídios. E lá esse pregador, ele pregou, eu lembro como hoje, ele pregou sobre Zaqueu. E naquele dia eu ouvi aquela palavra e eu orei a Deus. E eu falei para Deus que se aquele Deus que aquele homem estava pregando, ele me encontrasse, ele falasse comigo, e ali a gente tive um encontro com Jesus. E ali eu comecei a leitura da palavra, ali eu comecei a ler a Bíblia. E ali eu li a Bíblia mais de 40 vezes. Mais de 40 vezes ela inteira. Só deixa eu fazer a pergunta. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 1 ano, 23 dias e algumas horas. Eu saí no dia 4 de julho, eu lembro como hoje, porque é uma data, a independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 2002. Eu entrei em 2001, abril de 2001. Então, foi lá que eu encontrei com Jesus, lá eu aprendi, lá eu li, e lá pregamos a palavra. Lá a gente fazia cultos, e lá eu preguei a palavra e ganhei muitas almas para Jesus. Deixa eu saber uma coisa aqui. Tenta ser mais específico nesse encontro com Jesus. Como é que foi? Pô, beleza, foi lá, mas porque eu fico imaginando quando a gente vai para um hospital. Eu estou falando da minha experiência. Eu nunca fui preso, graças a Deus, e não quero ir. Espero que os brasileiros... Sim, a maioria espero que não queira também. Não, e diante de tantas coisas que a gente... Não vamos glamorizar essa situação. Mas eu digo... Mas eu já fiquei internado. Pô, ficar 2, 3 dias, às vezes, num quarto de hospital, é uma fobia danada, é um negócio complicado demais. E eu acho que ficar ali, você não pode, você não tem o direito de sair. Não. Eu não sei como é que é. Como é que lida isso por dentro? Então, apóstolo, essa foi a maneira que Jesus, eu creio que Jesus, assim, tudo na nossa vida não é por quê, é para quê, e nada é coincidência, tudo é cristocidência. Então, Jesus, ele usou essa oportunidade de eu estar lá, e como você falou, como o senhor falou, é muito difícil você estar encarcerado, porque tudo que você necessita de mais básico, você depende que alguém lhe conceda esse direito, vamos dizer assim, que alguém lhe conceda esse direito. Se você quer tomar um banho, você precisa esperar que alguém lhe conceda esse direito. Se você quer comer, você tem que esperar que alguém lhe conceda esse direito. Mas também, quando Cristo me encontrou, nessa situação, como é difícil você ficar 2, 3 dias internado,
Como eu falei, eu fiquei mais de 300 dias, quase 350 dias encarcerados, muito mais. E aí Quase 400, né? Quase 400. Foi 1 ano e 23 dias, então quase 390 dias. Então eu fiquei, eu me joguei, mergulhei no Evangelho. Quando Cristo me respondeu a minha oração, eu mergulhei no Evangelho, comecei a ler o Evangelho, e ali o Evangelho me libertou. E ali eu entendi o que... E esse acesso à Bíblia, foi por ali, foi por alguém, foi por através da visitação do pastor da Universal? Sim, ele sempre levava a Bíblia, e aí quando eu encontrei com Jesus, eu pedi para minha esposa, já estava com a bispa, eu pedi para ela levar uma Bíblia para mim, e lá eu comecei a ler. E lá eu entendi o que o apóstolo Paulo diz, que quando ele é um prisioneiro de Cristo, mas que ele vive livre, porque eu estava corpo físico encarcerado, mas o meu espírito estava liberto, o meu espírito estava livre, então isso aliviava a minha alma. Chegou uma época já próximo de eu sair já, nas muitas visitas que a minha esposa fazia, e eu conversava com ela, e a paixão pelas almas, a paixão pelo Evangelho era tão grande que eu falava para ela, eu não quero sair daqui, eu quero continuar aqui pregando o Evangelho. Eu quero continuar aqui falando de Jesus, porque eu já estava há tanto tempo lá e estava vendo o que Jesus estava fazendo lá dentro, ganhando almas para Jesus. Então aquela situação você estava tão livre em Cristo, Estava produtivo. Tão produtivo e tão livre em Cristo que a prisão física não lhe impede. É como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele e Silas foram presos, eu vejo as pessoas olhando assim, falando como ele conseguiu, depois de apanhar, depois de ser chicoteado, ainda jogado numa masmorra, numa prisão, cantar. É porque você está livre em Cristo. É porque a pior prisão é a prisão do pecado. A pior prisão é aquela que lhe deixa preso nas coisas deste mundo e você não consegue ter um espírito leve, um espírito livre. Então eu louvava lá dentro, apesar de não ser cantor e prefiro falar de Jesus. Realmente não é cantor, porém a família toda... Família, graças a Deus as meninas louvam. Glória a Deus. Mas voltando ainda nessa situação, você, historicamente, você sempre foi desenvolto. Sim. Né? O que facilita muito daí para um pregador da palavra, não é verdade? Sim. E lembra da primeira vez que você pregou lá dentro? Porque é o seguinte, eu penso também como Paulo, né? Porque, você chega com uma pecha ali e daí, de repente, como é que esse cara tá falando a verdade ou ele só tá querendo fazer uma média pro comando? Como é que é isso? Então, apóstolo, isso é muito sério dentro do cárcere, dentro do sistema prisional, isso é muito sério, porque muitos chegam lá dentro e, como o pessoal diz lá dentro, se esconde atrás da Bíblia. Então, a princípio, é muito complicado para você começar a pregar o Evangelho, porque eles não, vamos dizer assim, eles não dão muito... ouvidos. Por quê? Porque você acaba de chegar lá e aí agora você é um cristão. Então foi um processo. Deus começou a trabalhar na nossa vida, Deus começou a trabalhar no nosso nosso interior e Deus começando a dar o entendimento da palavra. Então, na cela que eu estava, eu comecei a falar de Jesus para aqueles ali. A gente fazia um pequeno grupo ali e ficava estudando a palavra. A gente não tinha muito o que fazer. Era um tempo ocioso. Então a gente tentava pelo menos ser produtivo ali na leitura da palavra, a leitura de alguns livros. Então a gente... ali a gente teve esse conhecimento. E como eu falei, a gente ia lendo muito a Bíblia. Então Deus nos deu a graça, nos deu o discernimento, nos deu o entendimento e a gente conseguiu entender algumas coisas. A gente ainda precisa aprender muito, porque todos os dias estamos aprendendo, mas nós conseguimos entender e compreender e falar de Jesus e as pessoas, alguns ali foram alcançados, curados
curados lá dentro. Deus operou milagres. Ainda continuando, né? Estamos lá no cárcere ainda. Sim, sim. Porque é só porque tem alguém, às vezes, que está assistindo isso aí lá dentro. Sim, sim. Que hoje tem acessos, né? E que o Espírito alcance ele lá. E como é que foi? Como diz, o despertar, houve puxa vida, eu preciso pregar, eu não sei se eu estou fazendo o caminho certo, mas eu preciso pregar. E quando falou, eu preciso pregar, ou tipo, eu preciso anunciar o evangelho, você lembra da mensagem? A primeira mensagem? Na verdade foi assim, não é que eu preciso pregar, é porque você acaba, é como o novo convertido. A gratidão. É a gratidão de ter encontrado aquele bem precioso que você quer dividir com outro, você quer passar para outro, você quer mostrar para outro. Então, foi começando ali, naquela conversa ali dentro do Cárcere, e aí, lá eles tinham o dia de culto, e a gente começou a falar, e a gente ia falando, ia explicando, sempre ia um missionário lá para pregar, e aí a gente levava para um lugar, e lá ele incentivava a gente a dar uma saudação, a falar alguma coisa, dar um testemunho, ler uma palavra, e aí foi começando. Lá dentro, na verdade, assim, eu não lembro lá dentro a primeira pregação. Eu lembro que quando eu saí, a primeira vez que eu preguei, quando eu estava fora, eu falei sobre o Salmo 23, mas foi uma coisa tão rápida, uns 10 minutos. 10 minutos que a gente acha que foi uma vida, né? Uma eternidade, é os 10 minutos mais longos da nossa vida. Exato. Mas aí Deus começou a trabalhar, como eu falei lá, a gente leu bastante a palavra e Deus nos deu alguns conhecimento lá dentro. Maravilha. Agora vamos... Opa, aqui. Agora vamos fazer o seguinte, para que eu possa entender. Passado um ano, 23 dias e algumas horas, né? E só para a gente continuar nessa primeira parte do Cárcere para encerrar. Do primeiro dia, mais ou menos, a conversão, ela já foi logo no começo desse... Foi. Eu lembro que eu fui preso dia 9 de abril. 9 de abril de 2001. E aí, acho que 2 ou 3 dias já era o dia que o missionário ia. E aí já 2, 3 dias eu já ouvi a palavra. E naquele dia eu senti algo queimando, ardendo no meu coração. E eu fiz uma oração e pedi a resposta. E a resposta veio, como a gente diz no ditado, ela veio a cavalo, veio rápido. E quando ela veio rápido, aí eu falei. E aí eu fiz uma outra oração muito bem louca de quem logo aceita Jesus, foi que eu orei a Jesus e disse: Jesus, no dia que eu pensar em afastar-se dos seus caminhos, recolha-me, porque eu não quero voltar mais para esse mundo, principalmente aonde eu estava, né? Já não queria voltar mais para aquele mundo e não queria também estar mais... Já tinha o sucesso do irmão Lázaro lá ou não? Não. Para esse mundo eu não volto mais. Apesar que Lázaro foi agora, né? Eu já estava... Quando Lázaro estourou, já estava pastor. Já? Mas lembro aí daquele louvor, né? Aquele louvor é muito para esse lindo. mundo eu não volto mais. Mas é muito, muito legal. Agora é o seguinte, daí sai um ano, 23 dias e algumas horas depois, sai um homem transformado até devido à oração que foi feita. Sim. Não é verdade? Tinha uma igreja orando. Tinha uma igreja, a bispa estava afastada. Ela era da primeira igreja, do Evangelho Quadrangular, aqui no Cabral, no Juvevê. Então ela estava afastada, então aí ela, quando aconteceu, ela retornou para Cristo, e lá tinha uma igreja, ela estava já em Colombo, congregando na Casa da Bênção, e ali orando por mim, e ali Deus foi trabalhando, também trabalhando nela. Só para eu entender, esse tudo aconteceu aqui no Curitiba, aqui no Paraná? Curitiba, sim. Eu pensei que era na Bahia. Não, aqui no Paraná. 98 eu vim para Curitiba. 99, em outubro de 99, eu conheço a bispa.
E abril de 2000 acontece a situação, e aí eu fui preso em 2000, aqui em Curitiba. Fiquei preso na Furtos e Roubos, ali no Portão. Não, aqui na... agora Perto da fugiu. Rodoviária, não é ali? Isso, ali no Jardim Botânico. Jardim Cajuru ali, Jardim Botânico. Fiquei um tempo ali. E logo quando abriu aquela casa de custódia lá no SIC, foi naquela época que abriu, eu fui inaugurar lá. Olha aí, tem uma unção apostólica, hein? fui abrir novas fronteiras. Congregações. Aí fui pra lá, aí fiquei lá. Tá, então é o seguinte, você que está chegando agora, você chegou agora, hoje você pode deixar aqui embaixo escrito, né, alguma coisa aí, se você quiser fazer alguma pergunta, ele vai estar assistindo e vai estar respondendo ali pelo chat. Mas esse programa é gravado, então eu quero agradecer a você que está assistindo. Muito obrigado você que não se inscreveu ainda. Pelo amor de Deus, se inscreve já. Se inscreve e compartilha. Né? Sabe, isso aí tem que rodar o mundo. É uma história... Porque todo mundo acha... Porque, vida de pastor é fácil. Não. Às vezes o encontro que homens e mulheres de Deus que hoje são ministros da palavra, são os atalaias, aqueles que anunciam, né? O evangelho. Ninguém sabe como começou, né? Sim. Às vezes só acho que torna-se fácil. E não é fácil, né? Agora ele é escravo de volta, mas sim, é de Cristo agora. Aprisionado pela graça de Cristo. Glória a Deus. Aí o seguinte, então sai de lá 1 ano e 23 dias, convicto. Do que como diria o irmão Lázaro, para esse mundo eu não volto mais. Convicto de tudo. E aí, qual que foi a primeira atitude na saída? Então, a primeira atitude era o que eu sempre almejava e desejava quando eu estava no cárcere. Quando eu estava no cárcere, o Salmo 122, versículo 1, era o que queimava no meu coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu sonhava com esse dia que eu ia pegar minha esposa, ia pegar até então as minhas 2 filhas, a Raquel ainda não era nascida, pegar minhas 2 filhas e caminhar para a igreja alegre, porque eu fui convidado a ir para a igreja. Então a gente começamos, como eu falei, a bispa estava na Casa da Bênção, e aí a gente começou a congregar na Casa da Bênção. Lá na Casa da Bênção, como o senhor falou, a gente sempre foi desenvolto, a gente sempre quis ajudar, Então a gente lá começou a desenvolver o ministério. Lá a gente começou a ministrar a palavra, a cuidar, ajudar ali a evangelista Maria, que era da época, que cuidava aqui em Colombo. Então a gente começou a ajudar ali a congregação. E um pouco depois a gente foi para a Assembleia de Deus, Ministério de Curitiba. A sede é ali na João Dembinski, até hoje é lá na João Dembinski, ali no Campo Comprido, o pastor Joel Pereira Pardinho, um homem abençoado, que eu amo de paixão e coração. Então lá eu continuei, lá eu fui a presbítero, lá eu fui a evangelista, então lá a gente aprendeu, fez os cursos lá do ministério, aprendeu um pouco mais, aprendeu na prática, e até 2009 nós ficamos na Assembleia de Deus. Depois, 2009, tivemos em outro ministério. Mas antes disso aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Vamos trazer de volta. Eu estava no cárcere, lá eu conheço Jesus, recebo ele na minha vida, tomo uma atitude, para esse mundo eu não volto mais. E aí eu saio em maio do outro ano, certo? É isso, né? Julho. Junho? Julho. 4 de julho eu saí liberto. 4 de julho, verdade, né? Então eu acho que eu saio lá no dia 4 de julho.
vou para uma igreja. Sim. Agora, peraí, agora tem a inserção do ministério. Como é que foi isso? Porque, pô, eu saio de alguém improvável, vamos falar, né, porque é muito em alta essa fala, né? Saímos de alguém improvável, pô, agora é ministério. Como é que se descobre isso? Porque não é só você, daí ali a gente conhece e sabe que é a família toda. Apóstolo, é assim, é meio complicado, porque vamos dizer assim, você ser inserido nesse contexto, de onde você vem, querendo ou não, tem ainda os olhares, tem ainda as dúvidas, Preconceito ainda, preconceito, as pessoas ainda ficam, como a gente diz, com o pé atrás, mas... Como eu falei, eu saí decidido de servir a Cristo, eu saí decidido de fazer a vontade de Cristo, custe o que custar, e, como a Bíblia diz, a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Então eu comecei a servir a Deus, comecei a cooperar, eu limpava a igreja, eu ajudava... Pau para toda obra. Pau para toda obra. Eu estava ali para servir, como até hoje estamos para servir. Então, a evangelista que estava ali viu essa, vamos dizer assim, esse chamado, essa disposição para ajudar. Primeiro, a disposição para ajudar. Sim. Porque é o que hoje nós precisamos de pessoas dispostas a ajudar no ministério. Não ajudar no altar para pregar, porque hoje a maioria dos jovens, não é uma crítica, mas a maioria dos jovens quer já pregar, não quer servir. Não, infelizmente dá pra, você vai, posso tocar? Não, então não vou para igreja. Se você não pregar, eu não vou para igreja. Se eu não aparecer, eu não vou para igreja. Esquece do bastidor, né? Que é tão importante quanto... Na maioria das vezes até mais importante. Então eu não me preocupava se eu ia ter o microfone, eu não me preocupava se eu ia ter a oportunidade para pregar. Coração de novo convertido é coração de quem quer servir. Então é esse coração que a gente tem que ter. O primeiro mesmo, amor. Então, amor, né? Amor, que tocava, que a evangelista pedia para fazer, eu estava ali para fazer. E ela viu também, vamos dizer assim, o chamado na minha vida e começou a nos dar algumas oportunidades, uma saudação, cantava um hino, que no começo, quando você é novo convertido, você até louvar, você louva, né? Maravilha, mas depois eu falei, não. Diga uma coisa pra mim. E daí quando chegou nessa ideia de pegar púlpito, das oportunidades, que eu acho interessante isso, quando eu falo de oportunidade, é oportunidade de crescer. Fala, vai lá, faz a oração da abertura, faz... Sim. E isso eu acho que é tão importante. Sim. É como eu falo, a evangelista, ela teve esse olhar de nos dar essa oportunidade, e eu me sentia muito feliz, muito alegre, fiquei aquele tempo ali. E depois aí, quando eu fui para a Assembleia de Deus. Mas ainda ali você, nisso aí, você já era cooperador, já era evangelista? Não. Ali só estava na casa da bênção, nada, só era cooperador. Mas ali fazia aquelas oportunidades? Porque na casa da bênção a casa da bênção eu fiquei, acho que um ano e pouquinho. Uhum. E aí eu já fui para a Assembleia de Deus. Aí lá que a gente começou, aí eu fiquei na portaria, a gente cuidava ali da portaria, como porteiro ali. Aí depois a gente foi, ajudava também em tudo. Aí a gente foi ao presbitério. Depois do presbitério, de alguns anos, a gente foi a evangelista. E a gente, quando eu comecei na Assembleia de Deus, ter as primeiras oportunidades para pregar, daí já foi um momento de alegria, porque o novo convertido, ele quer pôr para fora tudo que leu, tudo que aprendeu. O problema é que aí, né? Fala... Não. Mas se você não errar também... Mas aí é esse... E são erros de empolgação, não é erro de caráter, né? Sim, e eu tive
tive vamos dizer assim, o prazer de ter 2 pastores, o pastor Joel e o pastor Carlos Vieira, estão ainda na Assembleia de Deus lá de Curitiba, lá no Campo Comprido, 2 homens abençoados que me ensinaram muito, tiveram muita paciência comigo, que a gente, na nossa juventude, no começo da fé, a gente quer... Vamos tocar, vamos fazer tudo que a gente... Então, aprendi com eles participavam sempre dos cultos, dos cursos, saía de Colombo, ia lá para o Campo Comprido com as crianças, para participar de escola bíblica, para participar das convenções, para participar das convenções de escola bíblica. Então, a gente nunca ficou parado. A gente queria sempre estar aprendendo, sempre estar desenvolvendo, sempre estar crescendo no reino e sempre disposto a servir. Coração sempre de servo. E aí 2006 chegou. 2006 chegou. Em 2006 você é reconhecido, ordenado a pastor. Foi em 2006? 2006 a gente começou... Na verdade, em 2006 eu comecei a pastorear uma igreja da Assembleia de Deus. 2006 em Colombo eu comecei a pastorear a igreja da Assembleia de Deus em Colombo. Até 2009. Em 2009 eu saio do ministério da Assembleia de Deus, abençoado pelo pastor Joel, pelo pastor Carlos, e aí a gente vai para outro ministério e lá a gente é ordenado a pastor e a gente continua também o ministério ali. E em 2017 nós abrimos a Igreja Missionária Gratidão. E me conta, em relação a esse tempo todo, como é que é? Porque nós estamos falando da tua história, mas a tua história ela não existe sem a bispa. Sim, não é verdade? Sim. Como é que era esse apoio, né, dela em relação ao ministério? Por quê? Porque quando você estava na primeira parte no cárcere, tinha uma mulher de joelho. Sim. De joelho e sempre junto comigo. Exato. Eu louvo a Deus pela vida da bispa, porque... Não é fácil, ela passou por situações complicadas para ir me visitar, então ela esteve 100% comigo, com 2 crianças do lado de cá. Daí, como é que era o papel? Vamos por partes, assim. Ela tem uma expectativa, fala, meu Deus do céu, meu marido tá lá, vamos pôr uma igreja para orar, e vai e busca, e aí tem isso aí, daí de repente, e ela, eu a conheço, ela toda em relação ao marido, não é verdade? E aí o seguinte, daí de repente ela vê o marido que há pouco tempo, ali nesse momento, ele era o improvável dos improváveis. Sim. E daí, o que acontece? Né? Ele vai tirando o sorriso dela. Não tirando o sorriso, mas vai fazendo que o sorriso brote. Não é verdade? Por quê? Porque daí aquilo que era... A palavra de Deus é fantástica, né? Aquilo que era vergonha começa a virar honra. Começa a virar né? honra. E ela ali, do teu lado, no momento mais difícil, no momento do erro, no momento de recalcular a rota. Sim. E no momento do acerto, e até hoje, graças a Deus. Como é que era a expectativa? Como é que ela lidava com isso? Falar, amor, ela te chama de amor. Sim. Amor, tô deduzindo assim. Amor, você acha que... Ela vem as correções, fala, acho que tá assim. Como é que era isso aí? Então, a bispa, como eu falei, eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela sempre embarcou nas minhas loucuras, né? Sim. Sempre embarcou na... Você sabe que o problema da liderança é isso aí, porque sempre tem os loucos que seguem, né? Tem os loucos que seguem. Então, ela sempre embarcou nas minhas loucuras. Lógico, ela sempre orou, ela sempre foi aquele ponto de equilíbrio. Ela é o ponto de equilíbrio. Eu digo, ó, Deus falou comigo pra gente ir. Ela falou, deixa eu orar. Quando Deus falar comigo, a gente vai. Vamos confirmar. Vamos confirmar. Quando a gente estava para retornar para Bahia mesmo, que a família é de lá, aí eu falei, vou voltar para Bahia. A minha família é de lá. Eu vou falar, vou para Bahia, vamos para Bahia fazer a obra missionária lá, isso em 2011. Aí lá na Bahia, quando eu falei, vamos voltar, ela, não, deixa Deus falar comigo, porque ela já tinha ido na Bahia e não... são mundos bem diferentes. Outra realidade. Daqui é outra realidade. Então ela falava, Bahia eu vou para visitar, gosto das praias, para passear.
E aí Deus falou com ela, a gente foi para a Bahia e desenvolvemos um trabalho lá fenomenal. Pessoas foram alcançadas por Cristo lá na Bahia. A gente ajudou a cuidar de um centro de recuperação de pessoas em estado de dependência química. Então Deus fez coisas extraordinárias lá. E a bispa, ela sempre foi junto, sempre teve nos apoiando, apesar de aquilo, como eu falei, eu digo, ó, Deus falou, ela não, vamos confirmar, vamos orar, mas sempre teve junto, sempre teve do lado dos perrengues, das dificuldades, dos problemas, sempre teve junto. Da vitória, né? Da vitória também. E da vitória mesmo, né? Da vitória mesmo, a nossa do meio, a vitória. Me conta uma coisa, já que falamos da vitória, e como é que foi a inserção das meninas? Na verdade, as meninas... nós estamos contando a tua história, e a tua história, ela vai atrelando. As meninas, quando tudo aconteceu, a Gabriela tinha, acho que 3 para 4 anos, 4 para 5 anos, e a Vitória era novinha ainda. A Vitória tinha, acho que ia fazer 2 anos. Acho que mais ou menos isso. Não, acho que a Vitória, na verdade, a Vitória ainda estava para nascer. A Vitória agora, a orelha vai ser puxada. A Vitória é de 2001. A Vitória de 2001. A Vitória foi feita depois que eu saio. Entendi. Então, mas foi como elas sempre esteve no reino, sempre inserida, sempre desde sempre no reino. Então elas sempre tiveram juntas, sempre foram braços auxiliadores na obra até hoje. Elas cantam, elas dançam, elas faz a obra até hoje. Então sempre teve essa inserção dela, foi meio que natural por a gente estar indo na igreja. Então elas, a Raquel, Vitória, sempre teve vamos dizer assim, já berço evangélico. Maravilha. Pam, pararam, pam, pam. Hoje, gravado. Você que não está inscrito ainda, se inscreve já nesse canal. E aí faz o seguinte, manda esse link aqui embaixo para todos os teus amigos, para saber dessa história, porque daí eu quero saber do bispo como é que ele foi para Bahia de volta, porque daí você foi para Bahia. Fui para Bahia. E eu quero saber dentro disso aí tudo, daí eu acho que agora já dá para colocando, eu não sei se vai ser pós-gratidão ou antes gratidão, mas vamos pensando como que qual teve nesse tempo, não vai falar da Bahia, fala da Bahia primeiro, depois eu quero saber experiências espetaculares, pode ser do mal, pode ser do bem, mas são experiências. Sim. Então, em 2011, a gente não estava mais congregando na Assembleia de Deus, a gente estava em outro ministério. E aí, em 2011, a gente vai numa obra missionária. Minha família de lá, eu falei, quero voltar para perto da família, vamos orar. E aí, a bispa, como eu falei, vamos orar. Deus falou com ela e a gente foi para Bahia em 2011, chegamos na Bahia. E lá na Bahia a gente, como eu falei, abrimos a igreja, falamos de Jesus, pregamos a palavra, estivemos, como eu falei, por 8 anos, nós tivemos como diretor de um centro de recuperação, o Sítio Renascer, centro de recuperação de vidas, lá na cidade de Valença, na Bahia. E lá a gente teve algumas experiências extraordinárias lá com os internos, tivemos experiências na igreja de pessoas curadas, pessoas sendo transformadas. Na verdade, a vida com Cristo ela é todos os dias uma experiência nova em nossas vidas. Então, a obra lá na Bahia foi muito impactante. Agora eu voltei lá no começo de janeiro e revi alguns irmãos lá que estão fazendo a obra e que estão firmes na obra do Senhor. E aí, em 2021, na verdade, passamos por uma situação muito
muito forte. A bispa, ela é pedagoga, professora, ela teve um problema com ansiedade e a gente retornou para Curitiba. E aí, em 2021 para cá, nós estamos aí com a igreja aqui em Colombo. Mas nesse período aqui foram 10 anos lá. 10 anos na Bahia. 10 Valença. Anos, em Valença. Que fica do ladinho de Salvador, né? Ela é 112 quilômetros, 115 quilômetros de Salvador. Que é isso, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui, não sei se foi eu. Agora fui eu. Bom, mas é perto, daqui a praia, aqui de Curitiba ao litoral. Aí o seguinte, bispo, quais são... Aquilo que eu falei ali, eu não entendi a resposta. Eu quero 2 experiências. Sim. Na sua caminhada cristã. Uma foi uma experiência do mal. Falou, puxa vida, o próprio Satangos sentou aqui e falou comigo. E outra, falou, o próprio Deus veio aqui e falou. Sabe, porque é fantástico isso edifica a nossa fé demais. Sim. Eu posso dizer que a experiência do mal foi eu ter ouvido pessoas que não deveriam ouvir e trilhado caminhos tortuosos, como a Bíblia diz, de ter ido para a marginalidade, para para essa parte, a margem da lei. Tá, não. Vamos reformular. Pós-salvação. Porque, como eu disse, eu conheço histórias de pessoas que tiveram experiência que daí falou, o diabo chega e falou assim, quem você está pensando que é para ir contra mim até agora? Você estava ali. É mais ou menos nessa pegada aí. Né? Porque antes a gente já era do maligno. Pronto. Então, vamos dizer assim, teve uma época logo quando eu saí do cárcere, uns 2 anos, 3 anos depois, eu estava passando por uma situação bem complicada, financeiramente, a gente em casa financeiramente passando por uma situação bem complicada. E quando eu estava fora no mundo, vamos dizer assim, eu tinha uma situação mais abastarda, vamos dizer assim, financeiramente. E aí, um dia eu estava retornando para casa, eu morava em Colombo, numa casa na parte do fundo, e tinha um portão. E quando eu abri o portão, eu vi a personificação do mal, do Satanás, dizendo, o que tem adiantado para você? O que tem adiantado você viver para Cristo, mas olhe como está a sua casa. Olhe como está seu armário. Olhe como está a sua situação financeira. Olhe como está tudo ao seu redor, tudo desmantelado, tudo acabado. Antes você tinha uma vida mais folgada, vamos dizer assim. Antes você tinha uma vida mais abastada, até pela situação da marginalidade, até pela situação que estava vivendo, tinha uma vida mais abastada. Então, naquele dia foi um dia que não vou me dizer assim, bateu, não dúvida, mas uma controvérsia mental. Mas quando eu cheguei na igreja, eu estava indo para a igreja e lá Deus falou comigo, porque é como o Salmo de número 73, né, que o Asaf, ele vê todo mundo prosperando, ele vê todo mundo abençoado, e ele que está servindo a Deus está dizendo Deus é bom, mas bom para com Israel. Mas quanto a mim, parece que as coisas nunca dão certo, nunca desenvolve. Então, eu quero dizer para você, aproveitando, abrindo um parênteses aqui, eu quero dizer para você que a verdadeira prosperidade não é ter coisas, porque é isso que tem deixado pessoas no evangelho frustradas. Porque pessoas no evangelho têm achado que ser próspero com Cristo é ter coisas.
E não é bem assim. Deus é poderoso para nos abençoar, Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Mas o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Então o diabo tentou dizer para mim que a minha vida pregressa era melhor do que estar com Cristo. Mas aí Jesus falou não. E eu comecei a entender que a vida com Cristo, apesar de qualquer situação, a vida com Cristo ela é melhor do que qualquer coisa. E aí uma experiência, vamos dizer assim, uma experiência com Cristo, aí eu vou colocar essa experiência quando eu fui batizado no Espírito Santo na cadeia. Ah, foi lá? Fui lá, fui batizado no Espírito Santo lá. E assim, foi uma experiência tão magnífica que eu fiquei, as pessoas, porque assim, eu orava sozinho no meu canto ali, e bem baixinho, sem fazer muito barulho, para não incomodar aqueles que estavam do meu lado, e eu fui visitado pelo Espírito Santo, e ali eu fui agraciado com uma alegria do Espírito tão grande que eu ria. Apóstolo, eu ria, eu fiquei acho que uns 10 minutos rindo, e os 3 que estavam comigo assim olharam, assustados, sem entender o que estava acontecendo, e eu rindo, eu também não entendia o que estava acontecendo. Parecia que estava bom. Estava bom. Então, outra experiência também que eu tive dentro quando eu estava lá, eu estava já lá na casa de custódia, eu estava aprisionado, tinha um árabe preso também lá. E eu falava de Jesus para ele, e ele não acreditava em Jesus, ele falava só de alguns livros do Alcorão. Então, e um dia a gente estava falando de Jesus, e eu comecei a falar de Jesus para ele através do profeta Isaías, mostrando Isaías para ele. E aí no momento eu fui orar por ele. E quando eu fui orar por ele, Deus me tomou em mistério, e eu comecei a falar em línguas. E eu terminei aquela oração, e ele, assim, com os olhos arregalados, falou assim: você entendeu o que você falou para mim? No momento eu falei, não. Falei, mas eu entendi tudo, você falou na minha língua. Ô, doido. Eu tinha falado com ele em árabe e não sabia, e ali ele chorou. Ele foi tocado pelo Espírito, e foi uma experiência assim extraordinária que eu tive naquele dia, de entender que Deus nos usa, Deus usa as nossas vidas para fazer coisas que a gente às vezes não imagina. Então, tive nessa caminhada algumas experiências com Cristo muito forte, muito extraordinária. Que espetáculo. Mas essa foi. Uau! Vamos falar aqui, nós dois, lado a lado. Nós estamos frente a frente e lado a lado. Essa aí foi muito top, né? Essa me deixou muito impactado. É muito forte, né? Essa me deixou impactado porque quando a gente lê lá também Coríntios, que Pedro, ele falou e várias de outros idiomas, de outras línguas, entenderam o que ele estava falando. Naquele dia eu entendi que Deus ele tem um poder. Saiu de Pedrão dela. Saiu de Pedrão. Eu me senti assim. Porque, na verdade, Deus ele nos usa como um instrumento. E naquele dia eu me senti realmente um instrumento de Deus para aquele homem. Glória, e foi maravilhoso, tremendo. Foi tremendo. Agora vamos falar o seguinte aqui para você. 2017? É 2017, Gratidão? 2017, Gratidão. Daí, ali começa a Igreja Missionária Gratidão. Sim. Aí já vai para 17, vai para 9 anos? 9 anos. 9 anos. Na verdade, a Gratidão, a gente inaugura ela, Deus nos dá ela no monte aqui em Colombo, mas a gente começa ela na Bahia. A gente começa ela em 2017 na Bahia. Que espetáculo, me conta. Aqui em Colombo ela está há 5 anos. Então conta para nós como é que é a história da Gratidão.
Então, a história da gratidão, ela vem através de uma situação que aconteceu no outro ministério que eu estava. Aí aconteceu uma situação lá, eu saí do ministério que eu estava e saindo do ministério que eu estava, eu fiquei meio, assim, sem saber para onde eu ia. Sem rumo. Sem rumo. Aí eu falei, não, vou retornar para a Assembleia de Deus. E aí fui orar, fui buscar ao Senhor, fui para o monte orar. Vamos olhar naquela câmera ali, ó, porque daí a gente, pro ao mesmo monte. tempo, vem o aládio lá em cima, entendeu? Aí eu fui para o monte orar, e no monte, quando estávamos orando no monte, Deus nos mostrou, nos direcionou com esse nome. Aí algumas pessoas perguntam assim, mas por que esse nome? Igreja Missionária Gratidão. Eu sou um fruto de um missionário. Sim. Eu sou um fruto de um missionário. O meu coração arde por missão. O meu coração, ele arde por fazer missões. Então, e eu sou alguém extremamente grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Sou extremamente grato a Deus pelo que Ele já fez, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Então eu sou muito grato. E no dia que eu estava orando no monte, eu vi escrito lá no monte, Igreja Missionária Gratidão. Uau. E aí a gente tem estamos aí nessa caminhada, falando de Jesus, falando que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Estamos ali em Colombo, o senhor conhece a nossa congregação, estamos aí. Então vamos falar dela um pouquinho? Vamos falar dela um pouquinho? Igreja Missionária Gratidão, que tem culto que dia? Nossos cultos são às quintas-feiras às 20 horas e ao domingo às 19h30. Nós estamos ali em Colombo, na Rua Francisco Appel, 1922. Você viu? Só que eu quase que sei mais que... Olha aí. Quase sabe mais que eu. 1922. Tem ali o Parque Linear, ali em Colombo. Ali é também Maracanã. Então tem ali o Parque Linear. Nós estamos situados ali. Estamos cultuando ali nas quintas-feiras, às 20 horas. Estamos cultuando também aos domingos, às 19h30. Você aí de Colombo é nosso convidado a estar conosco. Então vamos lá, vamos fazer de novo aqui para a coisa ficar legal. Rua Francisco Appel, número 1922, no Parque Linear, em frente ao Parque Linear. Isso. Todo quinta-feira às 20 horas e domingo às 19h30. Tá certo? Então, você que mora em Colombo, e toda a região ali do Guaraituba, de Colombo, lá de um canto ao outro, do Guaraituba ao Jardim Osasco, do Roça Grande ao Capivari, né? Vai para lá nos conhecer exatamente. E receber uma palavra da parte de Deus. Então, é o seguinte, Rua Francisco Appel, 1922, isso. No Parque Palmital. Ali é Parque Palmital ou ali é Guaraituba? É porque fica na frente do parque, né? Na frente do parque, que o parque pega divide, tudo. O parque divide Guaraituba de um lado, o Jardim Eucalipto, Maracanã do outro. É naquela rua principal ali. Então, é o seguinte, você vai lá, né? Domingo, 8h30. E quem quiser conversar, puxa vida, bispo, eu gostaria de chamar o senhor para pregar, eu gostei desse testemunho, eu gostaria de chamá-lo para... @BP, como é que é? Deixa eu colocar @, BP Sonito Santana. Olha ali, é o nome dele. Esse é o Instagram. O BP de bispo. O BP de bispo. Bispo. Não, mas é que ele não é com bispo com S, é com X. Ele é meio carioca. Não, eu sou baiano mesmo. Bispo. Sou baiano. Tá certo aí, meu irmão. Olha lá, tá certo. Né? Então, @BP Sonito Santana. Aí é o Instagram, o Facebook é a mesma coisa, exatamente. O TikTok é a mesma coisa. E aí você faz lá, poxa, eu quero convidar, eu quero chamar, eu quero saber, eu não peguei o endereço direito, eu quero pegar lá, né? Não, lá a gente chama atenção, pode seguir lá, que a gente tem colocado algumas coisas lá para edificar a sua vida.
Maravilha. Então, todo domingo... Todo domingo, toda quinta e domingo. Todo domingo... Às 19h30. Toda quinta... Às 20 horas. Francisco Appel, 1922, no Guaraituba, vamos falar assim. Em frente ao Parque Linear. Não tem como errar. Muito facinho. Muito fácil, você vai ser extremamente muito bem recebido. Sim. Tem um povo abençoado, um povo receptivo. Quero mandar um abraço para a Bispa, para a Raquel, para o Cal. Não, deixa eu fazer a coisa direita aqui. Para a Bispa, Fabiola, para a Raquel. Quero mandar um abraço pro Elivelto e para a Gabi, junto com a Sofia. Beijo. A Sofia tá ligada, ela sempre tá ligada. Né? E também pro Eliabe, que chegou agora. Também quero mandar um abraço para Vitória, que eu sempre chamo de Raquel, né? E eu já conheço há tempo, a Vitória e o Cal. E também para Melissa, a Melzinha, que tá fazendo fervo lá. Tá certo? E, lógico, um beijo carinhoso especial para Raquel, tá certo? Que tá sempre com aquela unhona. Show de bola, ela que não é mais manicure, né? Design. Agora, eu não sei falar. Eu não sei falar de verdade, mas parece que é Nail Design, né? Nailda. Então, pô, é muito legal, né? Então, uma família abençoada, é bom demais estar lá com vocês, né? A todo o pessoal que participa da Igreja Missionária Gratidão, meu carinho, meu especial. Deus abençoe cada um de vocês. Eu tive lá esse ano, no começo do ano. Eu estava lá na primeira semana do ano. Nós estávamos lá, foi tremendo o tempo que nós tivemos lá, muito bom. O bispo já foi para Bahia, já voltou. Chegou essa semana, né? Cheguei dia 22. Pois é, hoje é dia 26. Faz 4 dias que chegou. Tô com o cheiro da Bahia ainda. Então, manda um abraço pro pessoal da Bahia que tá assistindo lá. Manda um abraço pro pessoal da Bahia, lá em Valença. Que Deus continue abençoando essa cidade maravilhosa. Em breve o apóstolo vai estar lá para ministrar nas igrejas. Já era para estar lá, mas parece que não quiseram me levar. Eu tava tudo prontinho para ir, sabia? Chegou na hora, nada. Aládio, eu tava pronto, Aládio, para ir. Daí sabe o que fizeram? Falaram, não tem... E eu via com o meu carro. Falava assim, não tem lugar no teu carro. Eu fico feliz porque o Aládio conhece bem o apóstolo, então ele já sabe como é. Eles tiraram, falou, não tem lugar no carro. Eu falei, mas o carro é meu. Falei, pois é, mas não dá. Eu também quero mandar um abraço pra Vitória, por causa do casamento dela. Né? O casamento. Ela não me chamou. Sim. Sou amigo. Né? E amigo de casa. Mas tá bom, Vitória. Mas pelo menos eu fui no ano da Mel. No ano da Mel. A Mel fez um aninho. Né? Manda pra mim ali, fazendo um favor, quanto tempo, lá de fazendo um favor, só pra eu saber aqui. Já tá pronto todas as coisinhas aqui agora. Tá bonito aqui. Aqui daí, opa, aí sim. Olha, estamos chegando ao fim. Agora, porque o Aládio aqui me manda o tempo, né? Quando é gravado, né? Porque quando é ao vivo, eu tô de olho no relógio, eu sei a hora, né? Agora aqui a gente perde. Eu falo, pô, será que eu comecei que hora? Né? E o Aládio, ele bota alguma coisa, Bispo Sonito, que o senhor gostaria de ter falado e eu não perguntei, o senhor não lembrou. Ele falou assim, eu quero falar sobre o pão do amor. Né, que tá para sair. Que é a Laila, né? A Laila, é verdade. A Laila tá aqui ou tá lá? Tá aqui. Laila, perdão, Laila. Deus abençoe sua vida, Laila. Tá? Vai lá. Quando você chegar lá, ela vai te pegar. Não, pelo amor de Deus. Laila, pô. Não, deixa eu... Aqui, Laila. Um beijo especial pra Laila. Minha querida, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Sabe que você é especial. Deus tem um projeto maravilhoso com essa menina. Verdade. Mesmo, né? Verdade. É que a minha cabeça... duas cabeças voadas aqui. Mas a minha, excepcionalmente, ela tá um pouquinho mais avoada. Eu tô parecendo com o Aládio ultimamente. Meu Deus do céu. Né? Então tá bem, né, Aládio? Então, Laila, um beijo carinhoso pra você. Muito obrigado, Laila. Como é que tá o pão do amor aí, Laila?
porque nós temos aquele projeto para seguir em Isso. frente ainda, né? Vamos pôr em prática. Então, por favor, fala para nós aí, Laila. Laila, falou bastante o nome dela, né? Laila. Deus abençoe. Tá bom a sua vida. Alguma pergunta que não foi feita? Ou algum comentário? Acho que a gente conseguiu, resumidamente, a gente conseguiu alcançar bastante coisa. Maravilha. O senhor sabe Opa, aqui. O senhor sabe, né, eu quero agradecer demais Amém. a sua vida, a sua vinda... E a sua vida. E a sua vida, e a sua família, a sua igreja. O senhor sabe que é especial para mim. Amém. A sua vida, amo sua família, né, amo sua igreja, né, porque a gente passa algumas lutas, algumas situações junto aí, mas a gente vence todas elas no nome de Jesus. Né? E eu gostaria de fazer, sabe da regra, né? Vamos ver se ele é agora, vamos ver se ele assiste mesmo. Né? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Quer que ore, quer que fale. Ó. Eita, ó, Aládio, ele fica brincando. Ó, Aládio. O negócio é o seguinte. A ideia, como o bispo já sabe, porque pessoas já passaram por situações de cárcere, seja um cárcere da maneira com que passou, seja um cárcere aqui. Porque às vezes é o pior dos cárceres, é quando tá aqui, tá preso aqui, a gente não vai, não prospera, não. Então, para você que está assistindo, né, que seja tenho certeza que foi um tempo de bênção para você saber que o Senhor continua contigo, independente do cárcere que você possa estar passando. E Ele é com você. E eu gostaria que o Bispo Sonito Santana orasse por mim, pelo Aládio, que o Aládio precisa mais que eu, né? Se eu brincando, eu acho que precisamos tanto. Nós todos precisamos. Todos precisamos, né? É porque ele quando é quesito beleza, né? Daí ele precisa mais. Mas, de maneira geral, pela minha vida, pela vida do Aládio, e pela vida de cada um que está assistindo em casa agora. Sim. Né? Então, essa câmera é sua. E essa câmera aqui é sua. E o senhor vai orar. Porque tem gente que vai estar assistindo aqui agora. E tem gente que vai assistir de madrugada em algum momento. Então, que o senhor seja mais que usado, né? Da maneira que o Senhor tem usado, o Senhor há muito tempo. Amém. Que continue te usando e essa noite não vai ser diferente. Então eu gostaria que orasse por mim, pelo Aládio e por cada um que está em casa assistindo. Amém. Vamos orar então. Como o apóstolo falou, o pior cárcere não é o do corpo físico. O pior cárcere é o cárcere mental, é quando você se sente aprisionado no seu raciocínio, nas suas forças mentais. Então que nesse dia o Senhor possa te libertar verdadeiramente e você possa dizer, eu sou livre. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, pela sua família, que o Senhor te encontre agora, que o Senhor te encontre quando você estiver assistindo esse programa. Se você puder, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, Pai. Nós te damos graça, porque em todo tempo o Senhor tem sido bom. O Senhor é um Deus bondoso, fiel, verdadeiro. E eu quero, nesse momento, nesse dia, orar pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que está, ó Deus, passando por um momento de dificuldade, possa ser financeiro, possa ser de saúde, possa ser no casamento, sentimental. Mas Tu és um Deus que resolve problemas, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que liberta, Tu és um Deus que salva. Então eu oro neste momento abençoando a vida do meu irmão, abençoando a vida da minha irmã, abençoando a vida deste homem, desta mulher que estava aí, Senhor, sem ter o que fazer e passou e viu esse podcast, que o Senhor agora o abençoe, que as palavras e que tudo que foi falado aqui, Senhor, venha a fazer sentido para a vida dele
e que ele venha a ser alcançado pelo teu amor. Pai, eu oro pela vida do apóstolo Aloísio, que o Senhor continue usando-o como um canal de bênção para as nossas vidas. Eu quero orar pela vida do nosso irmão Aládio, por esse espaço que tem sido um espaço onde a tua palavra tem sido proclamada, o evangelho tem sido disseminado pelo mundo. Senhor, que o Senhor continue abençoando este lugar, dando sabedoria ao nosso irmão. Ó Deus querido, nós te agradecemos porque em todo tempo o Senhor tem sido um Deus fiel e verdadeiro. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Né? Que Deus abençoe. Eu quero mandar um beijo especial para ela, que está ligadinha ali assistindo, a minha mãe. Está ali ligadinha assistindo, a minha irmã também, a Dona Maria. Um abraço. Né? A Giane, meu irmão lá em Ponta Grossa também assistindo. Obrigado, Deus abençoe vocês. Bispo, para nós encerrarmos esse momento, as suas considerações finais, é contigo. Eu quero ser grato a Deus, apóstolo, pela sua vida, por essa oportunidade, estarmos aqui falando de Jesus. É tão bom falar de Jesus, é tão bom falar de que Jesus fez na nossa vida. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo, tudo há uma solução através de Cristo. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Possa ser que você esteja passando por um momento difícil. Jesus é a solução. Cristo é a solução para os nossos problemas. Cristo é a solução para a nossa nação. Cristo é a solução para a nossa casa. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. E assim, encerramos o nosso muito obrigado. Deus abençoe. Aládio! Valeu, brother. Fica na bênção. Semana que vem tem mais e a gente se encontra aqui. Tchau, tchau. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036 e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 3656-4848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços. Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630 e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767.
AC Vídeo. AC Vídeo.